Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos tratar especificamente sobre a necessidade, a obrigatoriedade dos trabalhadores que realizam contribuições previdenciárias abaixo do salário mínimo ou abaixo do piso normativo da sua categoria em se realizar contribuições que complementem esse valor para que se atinja o mínimo. Isso é importante porque, conforme previsão do artigo 29 da Emenda Constitucional 103 de 2019, o segurado que não realiza as contribuições previdenciárias com base no salário mínimo ou no piso normativo da sua categoria perderá a qualidade de segurado. Bom, meus amigos, o fato é que isso traz uma enorme insegurança e um enorme risco social para esses trabalhadores. Vamos tomar por base os trabalhadores intermitentes, por exemplo, que muitas das vezes, durante o mês, eles não têm uma arrecadação, uma renda superior ao salário mínimo. Neste caso, a contribuição que ele vai dar para a Previdência Social não vai atingir o mínimo, o salário mínimo. E com isso, conforme o artigo 29 da Emenda Constitucional 103 de 2019, ele vai perder a qualidade de segurado. Perder a qualidade de segurado, além de não computar como tempo de contribuição, traz um risco enorme para ele. Vamos imaginar que esse trabalhador venha a ter um problema de saúde que necessite de um auxílio-doença, hoje benefício por incapacidade temporária, ou uma incapacidade definitiva permanente, e ele não vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez, hoje conhecido benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Veja, se ele não realizar esses ajustes para se atingir o mínimo da contribuição, do salário mínimo, ele não vai ter qualidade de segurado e vai estar em risco. Risco social, risco previdenciário. Veja, meus amigos, é importante a gente lembrar que essa alteração trouxe impacto especificamente para os trabalhadores, empregados, para os intermitentes, para os empregados domésticos e os trabalhadores avulsos. Isso porque o contribuinte individual e o contribuinte facultativo sempre tiveram a obrigação de realizar contribuição pelo salário mínimo. Isso está, inclusive, expresso no artigo 5º da Lei 10.666 de 2003. Está lá expresso o contribuinte individual, para que ele tenha essa qualidade de segurado e para que esse período seja computado para fins de tempo de contribuição, ele já devia realizar as contribuições em patamares superiores ao salário mínimo. Mas aqui vem a grande questão: como realizar esses ajustes que mantêm a qualidade de segurado desses trabalhadores que não estão realizando contribuições no mínimo, no salário mínimo ou no salário normativo mínimo? Bom, o INSS criou 3 alternativas para que o segurado possa realizar um ajuste nessas contribuições. O primeiro é a complementação pura e simples. Não atingiu o valor, ele tem o direito de pagar uma DARF e contribuir e complementar esse valor. Atinge o mínimo, ele tem lá a qualidade segurada e essa competência é computado para fins de tempo de contribuição e mantém a qualidade segurada. A outra possibilidade é um agrupamento. Vamos imaginar que ele tem 2 contribuições e, somando essas 2 contribuições, atinge o valor mínimo de uma contribuição. Então, ele agrupa essas 2 contribuições e essa competência ela é devida, ela entra no histórico da Previdência Social do segurado como uma competência válida, como uma contribuição válida e que garante para ele também essa certeza de qualidade de segurado. Bom, meus amigos, a outra alternativa seria a utilização de excedente. Vamos imaginar um trabalhador intermitente que fez um mês excelente e aí ele teve uma ótima remuneração relacionado aí a 10 benefícios, por exemplo. Ele pode pegar essas contribuições, esses valores excedentes que foram recolhidos para a Previdência Social e distribuir para as competências que ele não atingiu o mínimo. E assim ele consegue fazer um agrupamento ali, a partir deste excedente, para poder gerar uma maior tranquilidade e ele manter a qualidade segurada. Meus amigos, o fato é que, com relação ao uso de excedente ou agrupamento de várias contribuições, o sistema do INSS ainda não está funcionando. O que está funcionando efetivamente hoje, na data de hoje, é a possibilidade de complementação, e essa deve ser realizada. Aos trabalhadores que estão nessa circunstância,
ou seja, que estão realizando contribuições com salário de contribuição abaixo do mínimo, devem obrigatoriamente realizar esse ajuste, essa complementação. Basta ele realizar esse ajuste até o 15º dia do mês subsequente. E como que ele faz isso? Ele faz isso a partir de uma DARF. Ele preenche pelo código 1872, ele é calculado ali a alíquota correspondente, vamos imaginar que ele seja empregado, a alíquota atualmente a partir de março de 2020 de 7,5%, ele verifica o excedente, o que faltou para ele atingir o mínimo, aplica 7,5% e paga uma DARF. Vamos utilizar um exemplo aqui. Vamos utilizar de um trabalhador que tenha recolhido, um trabalhador intermitente que tenha recolhido com base de salário de contribuição R$ 700. Faltaria ali R$ 400 para que ele atingir o mínimo, R$ 1.100, que é o salário mínimo hoje vigente em todo o território nacional. Bom, veja, faltaria R$ 400, ele poderia pegar esses R$ 400, aplicar a alíquota de 7,5%, daria ali mais ou menos R$ 30, ele recolhe a DARF com código 1872 e aí ele mantém a qualidade segurado e essa competência, ela de fato é computada como tempo de contribuição. Veja, meus amigos, se tem um ponto importante aqui, que é importante a gente destacar, é uma situação de vulnerabilidade. Vamos imaginar que esse mesmo trabalhador intermitente, ele não tenha realizado esses ajustes. Vamos imaginar que ele que ele não estava atingindo o mínimo e não fez esses ajustes até o 15º dia do mês subsequente. Vamos imaginar que este segurado venha a óbito. Estaria os dependentes em situação vulnerável, ou seja, não iria receber o benefício de pensão por morte? E a resposta é não. O decreto da Previdência Social, no seu artigo 19e, ele é expresso acerca dessa possibilidade. Os dependentes, eles podem realizar esses ajustes, podem e devem realizar esses ajustes, ou seja, complementar mesmo após o óbito do segurado, para poder esse segurado falecido recuperar a qualidade de segurado e assim garantir uma pensão por morte. O ponto principal aqui, meus amigos, em relação a esse ajuste pós-mortem, é que ele tem um prazo expresso no decreto 14.410 de 2020. Ele é expresso no sentido de que esses dependentes só podem ajustar essas contribuições que vão lhe garantir a pensão por morte até 15 de janeiro do ano subsequente. Ou seja, se o segurado faleceu em 2020, por exemplo, os dependentes teriam como pagar essas contribuições que iriam complementar e gerar essa qualidade de segurado até 15 de janeiro do mês subsequente. Essa é uma questão muito importante, meus amigos, porque caso esses prazos sejam perdidos, outros dependentes podem ficar numa situação de vulnerabilidade e perder o direito a esse importante benefício social que é a pensão por morte. Se você tem dúvida ou se você tem alguma questão acerca de como realizar essas contribuições e se realmente vale a pena essas contribuições, é fundamental que os trabalhadores realizem cálculos e busquem auxílio a partir de profissionais que trabalhem na área de previdência social, para que isso garanta uma maior segurança tanto no procedimento quanto num planejamento para que esse trabalhador possa buscar a sua aposentadoria no menor tempo possível e dentro do melhor valor que seja realidade, que seja possível na vida desse segurado. Bom, meus amigos, a gente pede para que, se você gostou desse tema, para que você tenha interesse nesse tema, para que você nos siga aqui no nosso canal do YouTube, nos siga também no Instagram, no @saberalei, e também no nosso site, saberalei.com.br. Nossa equipe está planejando uma série de artigos sobre esse tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo.